Um dos grandes mitos que existem entre muitos irmãos evangélicos é que nós adventistas somos idólatras, porque literalmente adoramos uma tal de Ellen White. Mas quem seria Ellen White? Que essa mulher foi e continua sendo muito relevante no meio adventista, não podemos negar. Mas será que ela chega a ser adorada? Se você quer saber a verdade, então assista esse vídeo até o final. Entre algumas denominações cristãs existentes, principalmente no Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma verdadeira lenda urbana. Um dos motivos nós já refutamos aqui, quando eu pude comprovar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não se trata de uma seita, como muitos pensam, mas existe um outro boato que talvez não seja tão popular quanto o primeiro, mas da mesma forma afasta muitas pessoas de quererem se relacionar com os adventistas. Que boato é esse? É de que nós, adventistas, não adoramos somente a Deus, mas também adoramos uma suposta profetisa chamada Ellen White. É por isso que hoje vamos falar especificamente de 3 coisas acerca desta mulher. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a pessoa de Ellen White e o seu chamado. Segundo, vamos explicar do porquê a Igreja Adventista acredita que ela era uma profetisa. E, por fim, vamos falar sobre o papel dela em seu ministério e sua relação direta com a nossa igreja. Está pronto para desmistificar para sempre esse assunto? Então, sem mais enrolação, vamos começar. Ellen Gold Harmon nasceu no dia 26 de novembro de 1827. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth, além de mais 6 irmãos, todos filhos de Robert e Eunice Harmon. Essa família vivia em uma pequena fazenda em Gorham, no estado do Maine, nos Estados Unidos da América. Pouco depois do nascimento de Ellen, a família se mudou para Portland, cerca de 20 quilômetros da fazenda onde viviam. Quando Ellen tinha apenas 9 anos de idade, ela sofreu um grande acidente, causado por uma colega de escola que lhe deu uma pedrada no rosto. Ela passou 3 semanas em estado de coma e passou por uma recuperação muito difícil. Depois disso, ela nunca mais conseguiu voltar a estudar. Aos 12 anos, ela conheceu a Igreja Metodista e 2 anos depois ela se batizou nessa igreja. Nos anos de 1840 a 42, a família Harmon participou das reuniões evangelísticas de um homem chamado Guilherme Miller. Sua mensagem era que dentro de pouco tempo Jesus voltaria a essa terra. Porém, esse movimento sofreu um grande desapontamento quando todos acreditavam que Jesus voltaria exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Mas, infelizmente, ele não voltou. Ellen, junto com outros crentes do Advento, passaram a se dedicar aos estudos da Bíblia e à oração para receberem de Deus orientação e esclarecimento do que havia ocorrido naquele dia. Em dezembro de 1844, aos 17 anos, enquanto estava em uma dessas reuniões, ela e mais 4 amigas começaram a orar. E neste exato momento, ela teve sua primeira visão vinda do Espírito Santo. Em resposta a uma outra visão recebida pouco tempo depois, ela começou a viajar de um lugar para o outro com amigos e parentes, anunciando as mensagens que lhes eram apresentadas em suas visões. Tempo depois, em 1846, ela se casa com um jovem pregador chamado Tiago White, mudando então seu nome para Ellen Gold White, ou mais conhecida como Ellen White. Dos 4 filhos que tiveram, somente 2 chegaram à vida adulta, Edson e William White. Esse foi um resumão da origem de Ellen White e de quando ela recebeu seu primeiro chamado. Agora que você já conhece quem foi essa mulher, vamos responder a segunda pergunta. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente acredita que ela recebeu o dom de profecia? Para não tomar muito tempo do vídeo, eu não vou ficar aqui explicando o que são os dons do Espírito. Mas, basicamente, o dom profético ou dom de profecia é o mesmo dom que os profetas da Bíblia possuíam, ou seja, é um dom onde, através do Espírito Santo,
essa pessoa recebe mensagens de Deus, seja em sonhos ou visões, para transmitir a outras pessoas ou para um fim específico. O engraçado é que muitas denominações que nos acusam de seguir uma profetisa extra-bíblica possuem em cada uma de suas igrejas várias e vários que também dizem ser profetas. Mas, enfim, vamos continuar. Por que acreditamos no dom profético de Ellen White? Não é todo aquele que se diz profeta que realmente podemos considerar profeta, não é mesmo? Mesmo nos tempos bíblicos, existem muitos falsos profetas que, obviamente, não foram chamados por Deus e não recebeu o dom profético, mas seus maiores objetivos era de enganar as pessoas e desvirtuá-las da verdade. Alguma semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Será? Veja o que Jesus disse nessa passagem. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Mateus 24, 23 e 24. É por esta razão que o apóstolo João nos aconselha o seguinte: Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. 1 João 4, verso 1. Por isso, é possível aplicar 4 testes simples para saber se realmente a pessoa possui ou não o dom profético. É preciso passar em todos eles para que o dom de profecia seja aceito como genuíno. Então vamos ao primeiro teste. O primeiro teste compara a mensagem daquele que se diz profeta com os ensinos das Escrituras Sagradas. Foi Moisés que estabeleceu esse princípio quando disse o seguinte: Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam aos seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Deuteronômio 13, de 1 a 4. Veja também esse texto de Isaías 8, verso 20. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aquele que contradiz suas palavras jamais verão a luz. Qualquer doutrina, conselho ou profecia que vá contra o que é apresentado na Bíblia deve ser completamente rejeitado. Ela é a nossa regra de fé infalível, onde podemos encontrar a sã doutrina e a pura revelação de Deus. E Ellen White passou no primeiro teste? Veja o que ela mesma diz sobre isso. Visto ter sido o Espírito de Deus que inspirou as Escrituras Sagradas, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Ao analisarmos a obra de Ellen e suas mensagens, podemos ver que sim, seus ensinos estavam completamente de acordo com a palavra de Deus. Jesus apresenta então o segundo teste, quando ele diz o seguinte: Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Mateus 7, 15 a 20. O conteúdo da mensagem de um profeta, como de sua vida pessoal, provam que árvore eles são. A forma de viver de quem tem o dom profético estará em harmonia com os ensinos da Bíblia. Não basta pregar o que a palavra prega, mas também viver esses ensinamentos diariamente. Os frutos da vida daquele que se autodenomina profeta devem ser vistos cuidadosamente. E esses frutos também devem ser vistos na vida de quem segue esses profetas.
Se a vida da pessoa que se diz ser profeta e o efeito que o ensino provoca nas pessoas estiverem em harmonia com a Bíblia, ela foi aprovada no segundo teste. Logo de cara, já posso dizer que sim, Ellen White passou no segundo teste. Foram cerca de 70 anos de ministério que garantiam excelentes frutos e uma vida genuína em harmonia com as Escrituras. Embora prever o futuro não seja a principal tarefa de um profeta, devemos ter atenção em suas predições. A profecia bíblica, por exemplo, pode ser condicional ou incondicional. Não entendeu? Vou explicar. Quando lemos a história, por exemplo, de Jonas, vemos que Deus pediu para ele ir até Nínive e enviar a mensagem de que Deus iria destruir a cidade e seus moradores, porque a cidade estava cheia de maldade e corrupção. Mas, ao profeta Jonas anunciar a mensagem na cidade, as pessoas se arrependeram e voltaram atrás em seus pecados. Por isto, Deus resolveu não destruir a cidade e salvou seus moradores. Que tipo de profecia é essa? Nós chamamos de profecia condicional, ou seja, o cumprimento da profecia depende unicamente da decisão daquele que recebe a mensagem. Já a profecia incondicional seria, por exemplo, a promessa da segunda vinda de Cristo, porque independente do que a humanidade faça, Jesus vai voltar. Portanto, as predições devem ser analisadas cuidadosamente, levando em consideração o princípio da condicionalidade. Mesmo que esse seja um teste difícil de se averiguar, o profeta ainda precisa passar pelos 3 outros testes. Então vamos para o último teste. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e, de fato, já está aqui. 1 João 4, 2, 3. Não adianta apenas falar que acredita em Jesus e que ele realmente viveu nessa terra. De forma mais ampla, o quarto teste envolve tudo o que a Bíblia ensina acerca de Jesus. Como, por exemplo, que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que ele existiu desde a eternidade e é a própria palavra de Deus tornada audível. É preciso que o profeta também creia que Jesus é o Criador de todas as coisas e mantém tudo o que está no céu e na terra, que ele é fonte de luz e vida para toda a humanidade. Ele viveu sem pecado, nasceu de uma virgem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e retornou para o céu. E hoje ele está diante do Pai como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, intercedendo por nós e que muito em breve ele voltará para buscar aqueles que são fiéis. Este teste está totalmente ligado com o primeiro. Um profeta verdadeiro falará de acordo com a palavra de Deus. E se você leu pelo menos um livro de Ellen White, você terá certeza que ela passou neste teste, porque todo o seu ministério foi completamente cristocêntrico. Há algumas outras evidências que eu poderia mencionar aqui, mas futuramente eu vou fazer uma série sobre a história e o ministério de Ellen White. Além disso, também teremos uma série de vídeos onde falaremos sobre as crenças adventistas com mais detalhes, e será aí que falaremos deste assunto mais profundamente. Além de ser uma das pioneiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela também teve uma contribuição fortíssima para o desenvolvimento e crescimento espiritual, físico e mental de nossa igreja. Seu ministério começou aos 17 anos e quando ela faleceu, em 1915, ela já havia escrito mais de 100.000 páginas acerca das verdades bíblicas e da salvação em Cristo. Uma mulher que estudou somente a 4ª série, com certeza foi usada pelo Espírito Santo para escrever tantas obras maravilhosas, que inspira até hoje todo aquele que deseja se aproximar mais de Deus e de sua palavra. Desde a morte de Ellen White, suas principais obras foram traduzidas para mais de 100 línguas e dialetos. Somente o livro Caminho a Cristo já foi publicado em aproximadamente 150 línguas diferentes. Traduções adicionais de vários livros estão em constante preparação. Por mais impressionante que seja a quantidade de coisa que ela escreveu,
mais importante é o impacto espiritual que esses escritos tiveram sobre a vida das pessoas. Os principais conteúdos dos seus escritos eram o amor de Deus expresso através de Jesus Cristo, o grande conflito entre Deus e Satanás, o chamado para nos prepararmos para a volta de Jesus e o poder da graça que nos capacita para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Se há algum sentimento para com Ellen White que os adventistas podem expressar é gratidão. Não adoramos Ellen White, mas reconhecemos a importância do seu trabalho para o desenvolvimento de nossa igreja. Na Assembleia Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizada em 1990, afirmou-se o seguinte: somos gratos a Deus por nos conceder não somente as Santas Escrituras, mas também a manifestação do dom de profecia para os últimos dias, na vida e obra de Ellen White. Seus escritos têm sido inestimáveis para a igreja ao redor do mundo de incontáveis maneiras. No livro Nisto Cremos, onde encontramos um compilado com todas as doutrinas e crenças adventistas, tem a seguinte nota acerca desta profetisa. Um dos dons do Espírito Santo é profecia. Esse dom é uma característica da Igreja Remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à Igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual devem ser provados todos os ensinos e toda a experiência. Nisto Cremos, página 276. Ao analisar suas próprias obras, Ellen White sentiu que a palavra profetisa não definia corretamente seu ministério. Preferia ser vista como mensageira de Deus para o seu povo nos últimos dias. Apesar das pessoas sempre a chamarem de profetisa, ela entendia que sua obra ia muito além do que essa palavra significava. Nunca buscou para si reconhecimento algum, muito menos honra e recompensas. Ficava triste sempre que um falso profeta trazia sobre Cristo e sua igreja a vergonha e a zombaria. E da mesma forma, é assim que a igreja a enxerga, com a mera ferramenta nas mãos de Deus, e não uma santa que mereça adoração. Adoração deve dar somente a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Portanto, esse mito que adoramos Ellen White de alguma forma não passa de uma mentira daqueles que suas únicas intenções é querer pregar e difamar e descredibilizar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Espero que você tenha entendido o conteúdo desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e não deixe de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.